Bom dia, irmãos queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Para quem não me conhece, meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor aqui desta igreja. E nós estamos aqui no último culto do ano de 2023. Agora são 10 horas e 42 minutos. E você que, porventura, tem aparecido aqui pelo YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica. Nós nos reunimos de maneira eletrônica apenas. E você é convidado a participar conosco dos cultos, se você quiser. Nós temos cultos todos os domingos às 18 horas. Nós estamos fazendo às 10 hoje e no domingo passado por causa das festividades de Natal e fim de ano. E domingo que vem nós voltaremos às 18 horas normalmente. Temos um culto também às sextas-feiras. Nós estamos de recesso por enquanto, só para dar umas férias aí, mas em fevereiro a gente volta com os cultos às sextas-feiras, às 20 horas, tá bom? Estudo bíblico que nós fazemos por aqui. Nós temos um canal no YouTube, e esse canal tem todos os cultos estão gravados lá, você pode assistir, participar, fica à vontade. Se você tiver dúvidas, você pode mandar para a gente também essas perguntas, dúvidas, através do nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br, e lá você tem os horários de culto, tem um botãozinho aqui na parte de cima aqui que diz que você pode entrar nesta sala aqui, que é o ao vivo. Então você olha lá o horário e entra ao vivo aqui nesta sala, e aí você pode participar. Só pedimos que você entre com o microfone e a câmera desligados, tá certo? E eventuais perguntas, fique à vontade para fazer, tá bom? Se comunicar conosco também, não tem problema nenhum, tá bom? Temos as redes sociais, Facebook e o Instagram. Você fica à vontade para participar conosco lá também. E se você chegou aqui, dá um joinha, tá bom? Compartilha esse vídeo para que a gente ganhe alguma relevância. Esse canal não é monetizado, nós não temos interesses financeiros, tá bom? E você fica à vontade para participar e estamos aí. Quero fazer uma pequena oração, que hoje a mensagem será de arrebentar. Você vai ver. O culto já começou com coincidências divinas aqui. Tá bom? Então, fecha seus olhos que eu vou fazer uma oração, mesmo que você esteja assistindo a gravação. Fecha seus olhos e participe conosco, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por esta manhã gloriosa, maravilhosa. Último dia do ano, Senhor. Último dia de 2023. Nós estamos aqui para louvar o teu nome, engrandecer o teu nome e expandir a tua palavra, Senhor. Venha nos abençoar, venha trazer a sua alegria a nós aqui que estamos presentes e aqueles que porventura participarão através do vídeo, Senhor. Fica, Senhor, esta mensagem para a expansão do teu reino. Peço a tua bênção sobre a Eliette, que vai trazer a mensagem. Abençoa a família dela, a casa dela, o filho, o neto, a nora, os parentes. Senhor, esteja com ela, livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Então, Eliette, é com você. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que essa palavra possa falar fundo, né, no nosso coração. E eu gosto dessas coincidências espirituais, porque eu vou falar justamente sobre a segunda vinda de Cristo, né? O ano está mudando, muita coisa tem acontecido, e a gente vê, pelo menos, que nós estamos no princípio das dores, né? Então, o princípio das dores ainda não é a grande tribulação. E existe também, irmãos, uma discussão muito grande no meio evangélico, no sentido, a segunda vinda de Cristo vai ser antes ou depois da grande tribulação. Se for antes, alguns vão passar pela grande tribulação e depois vai existir uma segunda chance, e aí Jesus virá uma terceira vez. Existe também os que falam em 1000 anos, né? Jesus vai reinar aqui na Terra 1000 anos.
Não, olha, Jesus já está reinando aqui na Terra. Então, irmãos, assim, são discussões, eu acho que são até, vamos dizer, válidas, porque você está falando no nome de Cristo, mas não existe respaldo bíblico robusto para se achar que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não existe. E não existe também base robusta na Bíblia para dizer que Jesus vai reinar aqui nessa terra, sentado num trono, né? Será um trono de Davi, a partir de Israel, reinar aqui durante 1000 anos, para depois ter um outro julgamento. Então, o que nós temos que ver, irmãos, na parte mais simples, tá? Como o pastor Valdo leu, em 2 Pedro 3, fala que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada nas nuvens, Jesus vai levar a sua igreja, e depois essa terra vai estar reservada para o fogo, né? Não sabemos exatamente, porque a Bíblia não fala exatamente como será, se vai ser uma hecatombe nuclear, uma guerra nuclear que vai estourar para tudo quanto é lado, vai começar lá na Coreia do Norte, e depois na Rússia, e depois nos Estados Unidos. Falaram que a carga de bombas de energia nuclear daria para destruir a Terra 10 vezes, ou 100 vezes, sei lá. Então, bomba tem. O pastor Hélio falou também de fenômenos cósmicos, né, do Sol se expandindo. Eu creio que isso demora um pouco mais, né, que geralmente os fenômenos naturais são de milhões de anos, e acho que Jesus não vai demorar milhões de anos para vir, não. Então, eu não sei exatamente como que vai ser, se vai ser expansão do Sol, se vai ser guerra nuclear, mas eu sei de uma coisa, irmãos, o que a Bíblia me dá respaldo a pensar, que Jesus vem, muitos sinais estão se cumprindo, que a terra está reservada para o fogo, e que Jesus não vai reinar nessa terra, e que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tanto assim que nós já estamos vivendo o princípio das dores. E eu acho que nisso a gente tem que se ater, e eu só estou dando esses parâmetros para você não ficar boiando, vai falar, mas o que vocês acreditam? Vocês são amilenistas, ou vocês acham que Jesus vai reinar aqui no milênio? Só para ficar muito claro isso, tá? Nós não cremos que Jesus vai reinar nessa terra. E nós cremos que a igreja vai ser arrebatada nas nuvens, como está escrito na Bíblia, né? E que a igreja não vai reinar nessa terra. Jesus, de alguma maneira, irmãos, Jesus reina através dos nossos corações, através da igreja. Existe um reinado de Deus. O reino de Deus está entre nós. Só que quem rege este mundo é o príncipe das trevas, que para a gente tem muita similaridade com o Deus do Velho Testamento, né? Porque tudo está nas mãos dele. Ele é o Deus do ouro, da prata, Deus das nações, o Deus da guerra. Então, ele mesmo se intitula quem está reinando aqui na terra. Para nós abraçarmos o reino de Deus, a Bíblia também deixa bem clara que você tem que sair um pouco desse mundo. A sua atenção, os seus desejos, o seu foco, não tem que estar nesse mundo, tem que estar em Deus. Então, nesse sentido, saímos desse mundo. Eu vou falar alguma coisa sobre a segunda vinda de Cristo, e eu gostei muito da introdução que o pastor Valdo já falou, pena que não está gravado, mas ele leu 2 Pedro 3, de 1 em diante, né? Se alguém quiser ler.
vale a pena. Né? Aí dá uma paradinha aí no vídeo e vale a pena ler e depois retornar. A vinda de Jesus, irmãos, é uma coisa central para a gente. Nós temos vários marcos na vida cristã desde a nossa conversão. Né? Tem um marco do batismo, tem um marco da Santa Ceia, tem um marco do nosso casamento, quando ele é feito debaixo de uma bênção. Né? Temos vários marcos, né? O marco do batismo do Espírito Santo. E esses marcos são importantes. A celebração da Páscoa, a celebração do Natal, a celebração da passagem de um ano que a gente sempre vai ser um momento marcante, porque naquele momento você vai estar ajoelhado aos pés do Senhor, pedindo, Senhor, que esse ano seja um ano de bênção na minha vida, seja um ano que tu possas me usar, seja um ano em que eu não possa pecar, seja um ano em que meus queridos possam ser abençoados. Então, são marcos assim, irmãos, são marcos que a gente tem. Mas existe um marco que eu acho que é o mais importante, que é a volta de Jesus. Porque todos esses marcos conspiram para um marco final, que é o retorno de Jesus. Né? E sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Segunda vinda de Cristo. Uma coisa é muito importante, irmãos. Muitas pessoas querem fazer cálculos de datas, né? Vai ser no ano 2000, vai ser uma geração depois que Israel se estabeleceu como nação. Foi em 1948, então Jesus vai voltar a geração dos judeus 80 anos, então soma 48, mas então, irmãos, tudo isso acabou sendo furado, acabou sendo falso, porque ninguém sabe a vida de Jesus. Quando Jesus estava aqui na Terra, a Bíblia fala que nem ele sabia, somente o Pai. Porque quando Jesus estava aqui na Terra, ele não era 100% Deus e nem 100% homem. Se você quiser ver essa pregação, você vai no nosso canal do YouTube, Igreja do Interlagos, e vocês veem isso, que Jesus, ele não tinha essa ciência. Se ele fosse 100% Deus, ele teria essa ciência. Então, se nem Jesus sabia quando estava aqui na Terra, por que o homem tem essa petulância de querer calcular o dia do retorno de Jesus? Ninguém sabe. E outra petulância, mas essa é uma petulância que tem, vamos dizer assim, um objetivo por trás dela, está ligada com o que o pastor falou, né? O pastor falou, o sol vai se expandir e a terra vai se queimar, né? E o homem e alguns grupos mal intencionados inventaram uma história que existirá um aquecimento global que é devido à ação do homem. Isso aí, irmãos, já se transformou em mudanças climáticas, porque o clima ele vai se apresentar conforme as leis da natureza. O homem não interfere em nada, e nem a vaca, porque ela rota ou porque ela faz outra coisa, vai aquecer. Isso aí é muita petulância, pensar que, não, olha, eu vou ligar meu carro, ele vai emitir gases de efeito estufa e o clima vai aquecer por causa do homem. Não, irmãos, isso aí é uma desculpinha para colocar controle sobre o homem. É um controle político, um controle econômico, um controle de leis. Então, eles aproveitaram talvez uma mudança climática para inventar essa historinha e colou, vamos dizer assim, né? Colou. Então, tem pessoas até que não querem ter filhos, porque o homem polui, não querem comer carne, porque o boi solta pum e arrota,
não querem andar de carro, tem que andar a pé ou de bicicleta para não poluir o universo. E isso tudo, irmãos, é uma falácia, uma mentira, é um engodo que fizeram para ter dominação sobre nações, principalmente nações pobres. Então, ou o sol vai aquecer, ou vai ter bomba, mas essa terra vai acabar. E antes dessa terra acabar, Jesus vai vir resgatar os seus. E isso vai ser um tempo totalmente inesperado, ninguém sabe dia, ninguém sabe hora. Pelo fato de ninguém saber, muitos crentes negligenciam esse assunto. Né? Falam, não, olha, Jesus vai voltar, mas é um dia. Né? E acabam adotando uma vida despreparada do ponto de vista do juízo final. Né? Então, eles vivem na superficialidade da espiritualidade. Né? Eles não vivem como se a coisa mais importante, né, um marco, lembra que eu falei dos marcos? Mais importante não fosse existir. E a gente tem que ter isso em mente. Por isso que hoje, o último dia do ano, né, amanhã já será 2024, eu quero trazer essa reflexão para vocês. E eu vou trazer essa reflexão, irmãos, em meia hora, tá? Agora são 11 horas da manhã. Até às 11h30 eu vou trazer essa reflexão. Se faltar alguma coisa, depois a gente vê se fala domingo que vem, porque esse assunto, irmãos, é um assunto muito profundo, muito necessário, tá? A Bíblia fala muito mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira, né? E o texto mais clássico, eu queria que o pastor abrisse, é em Mateus 24:36, para a gente acompanhar juntos, tá? Alguma coisa que eu já falei, e para a gente ver que o que eu estou falando, irmãos, olha, eu sou uma pessoa limitada, uma pessoa, eu sempre falo, eu não tenho dom teatral de pregação. Eu não tenho, irmãos. E nem dom de pregação, mas eu tenho eu gosto de ensinar baseado na Bíblia, né? Porque eu acabo aprendendo. Né? Não é eu estou por cima e eu estou ensinando, não. Eu acabo aprendendo com humildade, eu falo isso, irmãos. Então, Mateus 24:36, certo? Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aí Jesus falando. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que isso quer dizer, irmãos? Comer errado? Não. Casar errado? Não. Dar os filhos em casamento errado? Não. Beber, comer, é o dia a dia, né? Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam focando nisso, no comer, no beber, no casar, na rotina, e não se apercebem que a vinda de Cristo está muito próxima. O que é próximo? É um mês, é um dia, é um ano, é 10 anos, é 20 anos, é 50 anos. Eu não sei o quanto é próximo, irmãos, ninguém sabe. Mas o que a gente vê nos sinais dos tempos, a gente vê claramente que nós estamos no princípio das dores, né? Como aquela mulher que está entrando em trabalho de parto. Ela gestou aquela criança 9 meses e tem uma hora que a criança vai nascer. Aí começa devagarzinho, né? Ela tem alguns sinais, às vezes ela solta um sangue,
às vezes a barriga baixa um pouco, né, que o neném encaixou. Tem alguns sinais antes. Os sinais já estão aí. E aí, agora está começando as dores. O princípio das dores é um processo, né? Então, muitas especulações, até entre o meio cristão, mas devemos viver, irmãos, como se o dia e a hora estivesse próximo. E, além disso, ninguém sabe de que vai morrer. A gente vê que aconteceu alguma coisa no mundo, que eu não posso falar, mas tem muitos jovens morrendo, né? Não é só velho mais que está morrendo. E a pessoa que morreu é como se Jesus estivesse próximo, porque ela vai estar adormecida até o dia que Jesus vier, né? Então, não pensar, eu sou jovem, eu vou demorar muito para morrer, e Jesus vai demorar muito para vir, né? Tem muito jovem, irmãos, morrendo com 13 anos de infarto, com 25 anos, 26 anos de AVC, de problema cardíaco, muitos atletas morrendo no meio do campo, né? É uma coisa assim que faz a gente pensar, né? Então, voltando em Mateus, pastor, Mateus 24, 42, tá? Porque ou Jesus vai voltar, pode ser que volte logo, pode ser que demore um pouquinho, ou a gente vai encontrar com ele, né? Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Né? Então, vamos estar refletindo sobre isso, né, irmão? E outra coisa, assim, que eu quero falar, irmãos, tem muito cristão que tem medo da vinda de Jesus. Fala, ai, Senhor, não volta não, Senhor. Não volta não, eu tenho que resolver um monte de coisa antes. Olha, antes eu tenho que me formar, antes eu tenho que comprar casa, antes eu tenho que casar, antes eu tenho que ter filho, antes eu tenho que melhorar aqui a minha situação, antes eu tenho que resolver. Irmãos, a gente quer postergar e a gente às vezes fica com medo. Ai, eu não sei o que vai acontecer na vinda de Jesus. Irmãos, eu tenho feito um pedido a Deus esse ano, que Deus possa tirar o medo do nosso coração. Que a gente sabe que antes de Jesus vir, haverá grande tribulação. Né? E a gente costuma ter medo de tribulação, medo de perseguição, medo do desconhecido. O que eu quero falar para vocês é que a vinda de Jesus vai ser gloriosa. Vai ser gloriosa, vai ser a nossa redenção desse mundo que está entregue ao maligno, desse mundo cheio de injustiça, cheio de doença, cheio de morte, cheio de enganação, cheio de enganos políticos, né? Mentirada, como a gente vive numa mentira, irmãos, num cinismo político, pessoas que querem nos enganar, bandidos. Você está à mercê de tanta violência, irmãos. Quando Jesus vier, a gente vai se libertar de tudo isso, irmãos. A gente vai estar na glória. Então, irmãos, a minha oração também incluir a minha oração, quando o pastor Valdo for fazer a oração final, que o Senhor possa tirar o nosso medo, possa tirar o nosso medo das tribulações, o nosso medo das perseguições, o nosso medo da sua segunda vinda. Que o Senhor possa remover esse medo do nosso coração. Nós temos que amar a vinda de Jesus. Sabe que amar é desejar ardentemente essa vinda de Jesus.
que a gente vai saber, irmãos, que tudo o que a gente fez em prol do Evangelho, em prol do irmão, em prol da oração, em prol da leitura da Bíblia, em prol de eu abdicar do mundo para seguir a Jesus, tudo isso vai valer muito a pena. A nossa abnegação para abraçar Jesus, para abraçar o Evangelho, deixar o mundo para receber as coisas espirituais, tudo isso vai valer muito a pena, irmãos. Vai existir uma recompensa muito grande na vinda de Cristo. Aqui, irmãos, nós já estamos cansados da injustiça do homem. No céu, a Bíblia fala que vamos receber uma coroa de justiça, irmão. Você sabe o que é isso? Receber uma coroa de justiça por causa de Jesus. E não porque eu me comportei direitinho, mas por causa de Jesus. Vai valer a pena eu ter optado pelo caminho estreito, irmãos. Que coisa maravilhosa. Por isso nós amamos a sua vinda. Eu queria que o pastor abrisse em 2 Timóteo 4:8. 2 Timóteo 4:8. Para vocês verem o quanto é importante, irmãos, esse medo sair para que a gente possa amar a vinda de Jesus. Eu tenho que olhar aqui, irmãos, para ver se o pastor já achou. 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. Então, o que Jesus me dará naquele dia? A coroa da justiça. Ela está guardadinha lá, irmãos. Ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu vou repetir, irmãos, esse final. A coroa da justiça me está reservada. Não só a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Sabe que amar? Amar é desejar ardentemente estar com Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa eu estar com Jesus eternamente. Sair desse mundo que jaz no maligno. Eu olho aqui para fora, irmãos, que aqui tem uma janela. É o mundo. É estar com Cristo eternamente na sua glória, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, desde já, a coroa da justiça está guardada, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Então, irmãos, que a nossa oração seja: Senhor, tira esse medo, tira o medo, o amor lança fora o medo. Eu quero amar a vinda de Jesus, porque tudo vai valer muito a pena, irmãos. A gente vê, irmãos, queria que o pastor abrisse agora em 1 Tessalonicenses 4:16, que Jesus, quando ele vier aqui, irmãos, ele não vai reinar nessa terra, porque o trono de Jesus é um trono de glória. Aqui na terra não existe essa possibilidade. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com vozes de arcanjo e com trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, irmãos, vai existir um momento, né? Um momento, não vai ser uma coisa muito demorada, um momento, né? A gente vai ver sinais nos céus, né? Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
vai ser num momento, irmãos. E a gente vê aqui, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Foi aquilo também que o pastor Walter deu no começo. A igreja vai se encontrar com Jesus nas nuvens, né? A encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, Jesus, ele não se assentará, irmãos, no trono de Davi, né? Porque o trono de Davi é uma coisa terrena. Agora estamos no plano espiritual, né? Jesus não terá mais trono aqui nessa terra. Ele vai buscar sua igreja, a terra vai se queimar e estaremos com ele para sempre na glória. Não se encaixa aqui trono na terra, né? Agora eu queria que o pastor abrisse em Mateus 25, 31, pastor, que aí continua falando da segunda vinda de Jesus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aquele trono da glória que eu falei que não é um trono terreno. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ó, tá todos os bodes lá, eu vou apartar as ovelhas, aqui está bem claro. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, isso é sério. O reino está preparado, vai ter um juízo, vai ter uma separação. Esse juízo, quer dizer, um julgamento, tem que ser valorizado, porque é naquele juízo que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Né? Ele vai, tá aquele monte de bode lá, aí fala assim, eu vou apartar as ovelhas aqui desse monte de bode. Né? Então, vinde de benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus está lá, vou preparar-vos lugares, né, irmãos? Eu queria agora que o pastor abrisse em Marcos 13. Marcos 13. E os discípulos, eles ficaram muito curiosos, né, com essa história. Marcos 13 fala mais ou menos o que fala em Mateus 24, irmãos. Mas é um outro enfoque que eu quero mostrar para vocês. Marcos 13, 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, eles foram lá no cantinho, né, falar com Jesus. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo, lhes começou a dizer, olhai, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, irmãos, vocês viram quanto Jesus já tinha de divina nessa frase. Porque Jesus, ele tinha, naquele momento, 12 pessoas que o seguiam. Um o traiu, que foi Judas, outro, Pedro, o negou, e na hora da crucificação, 10 fugiram. Tinham, logicamente, algumas mulheres piedosas, algumas outras pessoas, mas o núcleo espiritual de Jesus aqui na Terra eram os 12 discípulos, né? E Jesus, quando disse assim, muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. Jesus sabia
a proporção que iria chegar o cristianismo aqui na Terra, né? Ele sabia que o cristianismo, que Jesus ia morrer. Se o cristianismo não tivesse o plano de Deus, a força espiritual, a coisa ia morrer lá, né? E surgiu um cara barbudo, um nazareno, não cortava o cabelo, e falou que era filho de Deus e morreu na cruz. E tinha 12 malucos aí que seguiam ele. Vocês veem, irmãos, como foi um plano de Deus e o que Deus fez de milagres, o que Deus fez manipulando as situações para que o cristianismo chegasse a ser atualmente a maior religião existente, né? O cristianismo. Tem várias outras religiões, mas a maior é o cristianismo, né? Então, isso aí é uma coisa muito interessante. Jesus já sabia, né? Apesar que existir centenas de religiões, de seitas, e mesmo muitas igrejas, até cristãs, né? E essa igreja cristã, eu coloco catolicismo, que é evangélico, adventista, e muitas outras igrejas, e muitas denominações, e a gente tem ciência, irmãos, que muitos dirigentes dessas igrejas, né, ou pastores, ou de outras denominações, e como também no catolicismo, muitas vezes estão enganados e estão enganando, né? Então, Jesus disse, olha, tenha cautela, cautelai-vos, né? Muitos se autopromovem, se acham até inchados, né? Soberbos, né? Olha, como eu tenho poder de levantar um doente, como eu tenho poder. Irmãos, você tem poder, expulsa o demônio, eu vou expulsar o demônio. Não, irmãos, a gente não tem poder nenhum. O poder vem todo de Deus. Não seja soberbo, seja humilde. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, né? Eu queria que o pastor abrisse novamente em Marcos 13. Agora a gente vai ficar bastante em Marcos 13, irmãos. Então, irmãos, olha, a maior mensagem, a segunda vinda de Cristo, eu reputo como o maior marco do Evangelho. Os fogos. E essa segunda vinda tem que existir um preparo nosso. Temos que estar atentos para não ser enganados e temos que estar atentos aos sinais, né? Marcos 13, 7. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, e como a gente ouve, e sempre, o mundo sempre teve guerra, irmão, sempre teve, só que agora os rumores são maiores, né? Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E às vezes a pessoa pensa, vai ter a próxima guerra mundial, a terceira guerra mundial, então Jesus vai voltar. Aqui está falando, não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, até um parêntese, Mateus 24, 7 fala, haverá pestes, né? A gente acabou de ter uma, e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Lembra que eu falei da analogia da mulher grávida, né? Então, estamos sim nos princípios das dores, que ele não fala o princípio das dores, né? Fala os princípios das dores. Então, irmãos, quando nós lemos Mateus 24 e Marcos 13, que seriam correspondentes, uma vez eu perguntei para um pastor, como a gente faz para entender Marcos 24? Aí o pastor me respondeu assim, Marcos 24 está se referindo somente à invasão dos romanos em Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo. Se não me engano, Vespasiano. Mateus 24. O imperador romano que invadiu Jerusalém. Mateus 24.
Não é bem assim, irmãos, porque tanto Mateus 24 como Marcos 13 estão, logicamente, se referindo à invasão nos anos 70 em Jerusalém, que foi uma destruição enorme. Mas também está se referindo à segunda vinda de Cristo, porque a Bíblia, Jesus deixou bem claro que ele falava por parábolas e falava duplamente. Quando ele falava da erva, que era frágil, que no fim da tarde já se seca, né? Ele estava usando um fato real para mostrar o fato espiritual. A mesma coisa foi na invasão romana em Jerusalém nos anos 70. Jesus usou aquilo lá para, como num espelho, mostrar o que ia acontecer na sua vida, né? Por exemplo, quando ele fala, muitos virão em meu nome, enganarão, rumores de guerra, tudo isso a gente vê que tem um paralelismo com a sua segunda vinda, né? Perseguição, tribulação, né? Eu queria que o pastor abrisse em Marcos 13, 9, que fala assim, em especial da tribulação, Marcos 13, 9. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, irmãos, vocês veem que isso aqui não está se referindo a Jerusalém. É necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. A gente tem que ter uma responsabilidade sobre isso, irmãos. Aqui ele não está dizendo que o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. Eu já ouvi esse tipo de explicação. É a todos os povos, porque todo dia nasce pessoas, né? Como todo dia nas pessoas, tem pessoas que não vão ouvir quando Cristo, não vão ouvir do Evangelho quando Cristo vier. Mas o julgamento pertence a Deus. Eu não posso chegar e falar assim, não, olha, aquele esquimó que nunca ouviu falar, aquela tribo indígena que nunca ouviu falar em Jesus. O que está dizendo? O Evangelho vai ser pregado em todas as nações. Agora, com a internet, todos os povos vão ouvir falar de Jesus. Não necessariamente todas as pessoas, mas todos os povos. E quem ouviu de Jesus vai ter a oportunidade, irmãos, de optar o que eu quero, né? Qual opção que eu quero? Queria que o pastor voltar. Já está. Marcos 13, verso 11. Marcos 13, verso 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Irmãos, isso daí, esse versículo, eu acho que a gente tem que refletir nele, porque a pessoa fala, olha, se eu for presa ou for torturada, o Espírito Santo vai colocar tudo na minha boca e eu vou falar. Eu acho, irmãos, que a gente tem que ter antes uma vivência cristã, né? Eu sei que o Espírito Santo vai colocar as coisas na nossa boca, porque quando a pessoa está pregando, vai vindo coisas na cabeça da gente para a gente falar. Eu posso até dizer isso, muitas vezes é meu, muitas vezes é Espírito Santo, porque existiu uma oração, estou debaixo da unção do pastor, da autoridade da igreja. Então,
O Espírito Santo pode me usar para falar com você, né? Deus, né, no Velho Testamento, usou uma jumenta para falar, a Bíblia está falando que até as pedras vão clamar, por que a gente não pode ser usado? Então, você também pode ser usado pelo Espírito Santo, só que tem que existir já uma bagagem lá dentro, né? Porque como é que vai tirar a água do deserto, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que ter esse preparo, né? Estar preparado, né? Porque aqui, quando ele fala, olha, vocês não se preocupem quando vos conduzirem perante autoridades, né? Porque é o Espírito Santo que vai falar. É o Espírito Santo que vai falar. Mas você tem que estar cheio do Espírito Santo, né? Então, irmãos, a gente sabe que eu quero até comentar, refletir alguma coisa sobre esse versículo que fala, quando vos entregarem, porque a igreja cristã, ela é a mais perseguida, não é? Os cristãos são o povo mais torturado, mais massacrado. A gente vê muitas histórias, né, lá, principalmente igrejas que são perseguidas por motivos religiosos, né? Às vezes a pessoa vê o filho sendo morto, pessoas que são mortas com requintes de crueldade, né? Por motivos políticos, religiosos, né? Mas também, isso também eu queria que o pastor Valdo orasse pela igreja perseguida, né? Então, é o segundo motivo de oração. O pastor pode anotar aí primeiro que nós não tenhamos medo, nem medo da tribulação, nem medo da perseguição. E o segundo motivo, orar pelos irmãos que estão sendo perseguidos. Mas também, irmãos, eu queria refletir esse versículo da a igreja atual sendo manipulada culturalmente para que exista um esfriamento espiritual. Eu acho que isso a gente tem que orar também, irmãos, para que quando Jesus vier, a igreja esteja limpa, sem mácula, sem ruga. E todo esse lixo cultural que querem levar para dentro da igreja, irmãos, nós possamos cortar pela raiz. E quem leva esse lixo cultural? É o diabo, mas é o diabo por meio de pessoas. Então, que nós possamos estar com discernimento para saber que uma parte da igreja vai ser perseguida fisicamente, mas a maior parte da igreja o diabo vai tentar destruir, não fisicamente, mas culturalmente, espiritualmente. Muitas vezes governos com leis injustas, né, perseguindo, não pode falar, não pode falar, então não pode falar, não pode mais falar o que é pecado, não pode mais falar sobre muitos assuntos, então, olha, muitos símbolos religiosos sendo banidos, né, antigamente tinha crucifixo dentro de escolas, de fóruns, não, mas agora não pode mais. Então, tudo isso, irmãos, é devagarzinho o diabo querendo destruir valores cristãos, né? Cristãos sendo motivos de chacota, não, o crente é tudo alienado, né? Então, irmãos, eu acho que esses motivos de oração estão muito ligados com a volta de Jesus, que nós possamos estar vigilantes, que o Senhor possa tirar o medo e que a vinda de Jesus será gloriosa, irmãos. Irmãos, eu vou parar aqui e eu peço licença para o pastor para a semana que vem a gente continuar nesse assunto, amém? Porque eu não cheguei nem Com certeza. eu não cheguei nem à metade do que eu queria falar, mas eu quero deixar essa meia hora final para a gente poder orar. É muito importante essa oração final. Amém, irmãos? Deus abençoe, glória a Deus. Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.